Em 2011, você podia comprar um Mustang via importação oficial da Ford, mas a única versão que estava disponível era a GT com o motor V8. Mas não foram só esses os Mustang que chegaram aqui no Brasil. É o caso desse aqui, que é um V6 e chegou até Porto Alegre via importação independente. É um carro raro, é uma configuração bem diferente do que aqueles que a gente já estaria acostumado a ver. Eu nem posso dizer acostumado, porque esses carros são realmente bastante raros, tanto importação oficial quanto esse aqui, que veio através de importação independente. Este é o Mustang V6 que está com a gente aqui no canal. Mas antes é importante dizer que esse carro ele está à venda e tudo isso pela plataforma Eu Dirijo. Você vai se interessar pelo carro até o final desse vídeo? Então acesse o site da plataforma Eu Dirijo para conferir o anúncio, porque este Mustang pode ser teu. Começando a olhar esse Mustang pela frente, porque aqui a gente já tem alguns detalhes que são bem diferentes do GT. Eu estou falando deste farol. E aqui a gente vê um farol com superfície complexa, aquela mais tradicional dos carros. E na parte inferior a gente não tem aqui o farol de neblina. Agora este para-choque e essa grade muito característica com o cavalinho do Mustang aqui e essas duas faixas que inclusive faziam parte de um pacote opcional para o Mustang V6 e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Hora de olhar esse carro pela lateral e a gente já consegue perceber que o vermelho das faixas está aqui no espelho retrovisor e também nessas outras faixas aqui na parte inferior do carro. Estas faixas elas fazem parte de um kit de opcionais que estava presente então no Mustang V6 lá nos Estados Unidos. A gente está vendo aqui esse jogo de rodas, esse aqui pintado em tom cinza, rodas aro 18, pneu 235, ou seja, um pneu com uma bela largura, perfil 55. E olhando um pouco mais para trás aqui, quando a gente começa a se aproximar aqui da tampa do porta-malas, a gente vê o spoiler aqui também, que é outro item que faz parte desse pacote de opcionais do próprio Mustang V6. E aqui o que a gente já encontra? Primeiro, essas lanternas aqui, com esses elementos na vertical, elementos que trazem bastante daquele primeiro Mustang. E o outro detalhe está aqui, ó, na saída de escapamento dupla, tanto de um lado quanto de outro. E olha, uma boca muito grande que tem esse escapamento. E aqui o emblema do Mustang e o cavalinho, a gente não vê aquele logo oval da Ford Mustang. A gente vê sim toda a caracterização dele próprio, do Mustang, não tem tanta ambientação. Para a gente fechar a parte de fora desse carro, o que é legal da gente ver nesse Mustang aqui é que ele ainda se parece muito com aquele Mustang do início dos anos 2000 e não passou por aquela transformação dos Mustang mais atuais, que aí, na minha opinião, perderam um pouco a essência. Aqui dentro a gente tem toda uma ambientação em couro e onde não é exatamente couro, como aqui na porta, por exemplo, a gente tem um plástico de muito boa qualidade. E eu arrisco a dizer que esse plástico é até melhor do que o Mustang que está saindo hoje, porque aqui a gente percebe ainda um pouco do emborrachado. Nesta parte aqui da porta é um material suave ao toque. A gente não tem aqui muita firula, não tem trinco de metal nem nada, é tudo num plástico preto e aqui um aplique de couro vermelho na porta. Na parte superior aqui do painel, no dash, já tem um material mais suave ao toque, mas é exatamente aqui no painel que está o que é legal desse carro e eu vou falar depois desse cluster ainda vintage. Molduras aqui cromadas, mais uma parte aqui suave ao toque e aqui a gente começa a ver exatamente o que esse carro aqui tem. Vidros elétricos nas duas portas, espelho retrovisor elétrico, a gente tem também regulagens aqui no banco do motorista. O rádio não é uma mídia, esse aqui usa um rádio, exatamente por ele ter sido a versão mais simples, mas aqui a gente tem um ar-condicionado que é automático, inclusive com as posições pré-definidas. Tem mais botões aqui, um botão para abrir o porta-malas, o outro botão para que a gente desacione o controle de tração. E vocês já perceberam aqui que este Mustang é com câmbio manual. Então esse é um dos diferenciais desse carro. E olha, uma marcha muito curtinha, muito precisa,
aqui basta uma movimentação bem de leve para que a gente possa então fazer o acionamento dessa alavanca. Porta-copos aqui ó, com tampa, inclusive no console central, e a gente percebe que é um console largo. Os bancos também são em couro, com esses apliques vermelhos aqui, exatamente ó, nas laterais do banco, onde a gente apoia o corpo, eles são em couro. E é uma ambientação interessante nesse carro, porque você está no Mustang, você está num carro verdadeiramente esportivo, em que você senta mais baixo do que o trânsito que vai estar à sua volta, e a gente vai ver isso quando for dirigir. O cluster desse carro merece ser visto agora em primeira pessoa, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar a partida. Vamos ver se a gente vai conseguir falar com esse ronco, né? Porque a gente está exatamente num Mustang aqui. Pois bem, o cluster ele tem esse desenho ainda vintage, ele é bem próximo, ou quer lembrar, aquele que tinha nos primeiros Mustang, com todo o velocímetro e também com o contagiros analógico, iluminação nesse tom azulado, e a gente tem aqui no lado da direita o computador de bordo nessa parte inferior aqui. Mas o que é legal nesse Mustang é exatamente o fato da gente ter esse cluster, esse painel de instrumentos, ainda analógico, tendo em vista que os Mustang atuais já têm um painel que é totalmente digital. E ainda que ele simule os instrumentos analógicos, não vão ficar igual a esse aqui. Embaixo do capô desse Mustang 2011, a gente tem um motor 3.7 V6. Esse motor 3.7, ele é um Duratec da Ford que substituiu o antigo 4.0 e substituiu com algumas coisas bem interessantes. Uma delas é o consumo e eu vou falar sobre ele depois. E é por isso que o Mustang V6 pode ser tão ou mais interessante que um Mustang de 8 cilindros, um Mustang V8, porque ele vai ter sim um consumo de combustível um pouco mais moderado, você vai poder passear com menos culpa. Mas antes, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Ainda assim, estamos falando de um Mustang que gera 305 cavalos de potência e 38,7 kgfm de torque. Esse carro ele tem comando de válvulas variável, o que era a novidade desse motor. Então, conforme a tocada do condutor, ele vai abrir mais a válvula ou abrir menos e aí fazer uma economia um pouco maior no consumo de combustível. Agora, uma das coisas legais é que esse V6 é capaz de rodar até 7.000 rotações, coisa que os outros carros não fazem, porque se você for olhar aí no seu carro 1.0 em casa, a faixinha vermelha já vai começar lá nas 5, 6.000 RPM, pois esse aqui consegue rodar até 7.000 RPM. E outro detalhe é que ele tem 24 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro. Mais coisas a respeito da mecânica desse carro. Primeiro que o sistema de freios ele é a disco nas 4 rodas e são discos ventilados que também estão lá nas rodas traseiras. Então com isso a qualidade da frenagem do carro, por óbvio, é muito melhor e é digna de um carro esportivo. Uma outra vantagem que este Mustang já de 2011 tem é o fato dele vir equipado já com um sistema de controle de tração ideal para piso molhado e que é capaz de equilibrar a tração lá nas rodas traseiras, porque se uma delas começar a patinar, ele consegue transferir a tração para outra e manter o carro na trajetória. Começando essa experiência única de dirigir um Mustang, e esse aqui, um Mustang legitimamente americano, porque ele não chegou aqui via importação oficial, ele chegou aqui exatamente por conta, né, de uma importação independente. E olha, é um Mustang manual, a gente precisa ajustar um pouquinho do ponto da embreagem dele, mas a marcha, o engate é muito certeiro. E depois eu vou acelerar, vou deixar um pouquinho mais para frente do vídeo. Primeiro eu vou experimentar um pouquinho mais esse Mustang aqui. Olha só, gostei da marcha, uma das melhores marchas que eu já tive a oportunidade de manipular é essa aqui desse Mustang, porque o encaixe ele é certeiro e é um carro que, olha, a gente até pode imaginar que ele pode ser mais duro, um carro mais esportivo, mas aqui ó, quando a gente está andando no paralelepípedo, né, na pedra, o carro ainda assim consegue ser macio e consegue ter uma usabilidade no dia a dia. Não é um carro em que você só vai poder sair para andar numa pista. Não, você vai conseguir de fato andar na rua e ainda assim, olha só, virar uma esquina, a direção ela é macia. Então aqui ó,
Claro, é um carro grande, né? Então quando a gente se depara com alguma situação como essa aqui no trânsito, fica um pouquinho mais difícil, você vai ter que se acostumar. Mas ainda assim ele compensa. E eu vou dizer para vocês o seguinte, de quem já dirigiu um Mach-1, estou achando que esse Mustang aqui é mais legal de dirigir do que o Mach-1, exatamente por ele ser um Mustang com câmbio manual. Olha, muito interessante, alinhamento aqui ó, do volante tá exatamente na reta aqui do motorista, então é um carro que consegue nos manter aqui numa qualidade boa. Exige uma certa atenção quando a gente vai passar, né, entre mais obstáculos na cidade, porque ele é largo, mas é um carro interessante, é um carro que quebra o paradigma. Agora a hora que a gente estava esperando, a hora para a gente poder acelerar esse Mustang. Vou fazer isso em primeira, pé no fundo. Nossa, o carro é muito gostoso de dirigir. E em seguidinha a gente já está aqui ó, nas 40 milhas por hora. E olha, a gente até se perde um pouco, né? Porque a gente olha para o painel e nossa, tá só com 40 milhas. Não, tá só com 40, mas são 40 milhas, né? Não são 40 quilômetros por hora. Porque assim, ó, em 2 toques ele já acelera e já está nos 60 km por hora no limite da via. E assim como ele acelera, ele também freia, porque, claro, com esses discos que a gente tem aqui nas 4 rodas, discos ventilados, é um carro que tem toda a capacidade de poder nos transportar. E olha, ainda estou impressionado com essa alavanca de marchas que a gente tem aqui, porque ela é muito certeira, é muito precisa, digna mesmo de um carro esportivo, daquele carro em que a gente vai precisar realmente ter essa agilidade na troca de marcha. E coisas que também são interessantes é o ar-condicionado, que ele é um ar-condicionado automático. A gente também tem uma qualidade de áudio muito boa nesse carro. O som dele é um som excelente, a gente consegue ouvir música alta, consegue ter uma qualidade de graves, enfim, uma qualidade sonora aqui dentro, uma imersão muito interessante. E o que para mim me agrada em um Mustang V6 de importação independente, que não é um Mustang GT, é o fato dele ter traços de esportividade, mas também uma certa sobriedade. Porque o que acontece? O GT é legal, ele chama mais atenção, ele é um carro mais bonito, ele é um carro né, que é todo clássico, enfim. Esse aqui, talvez ele nem precisa chamar atenção, porque ele já é um Mustang. Então, né, não é uma coisa que precisa mais do que ser um Mustang para chamar atenção e para você estar dirigindo um carro esportivo, um Mustang legítimo. Olha, não sei se o Mach-1 que eu experimentei, eu curti tanto quanto esse aqui. Eu acho que eu gostei mais desse aqui. Vamos acelerar mais um pouquinho? Segunda. Olha só. Demora um pouquinho para subir o giro e em seguida a gente está de novo com uma velocidade mais alta. Muito legal. Vamos para a conclusão. O Mustang 2011 reúne tecnologia que está presente em modelos mais avançados, mas ao mesmo tempo também consegue ser um Mustang clássico, consegue ter esse desenho ainda característico desses carros que surgiram ainda nos anos 2000 e que conseguiram atravessar muito bem todas essas 2 décadas. Esse aqui é mais vintage e é mais interessante. É o Mustang na sua essência. Gostou desse carro? Então, como eu disse, ele está à venda na plataforma Eu Dirijo. Gostou dele? É um carro muito íntegro, é um carro bem cuidado, é um carro ótimo de suspensão, porque a gente não percebe grilo, não percebe barulho, nem nenhum tipo de batida. E é um carro em que a gente consegue utilizar tanto para fazer uma viagem de fim de semana, quanto se você quiser fazer o seu deslocamento diário para ir trabalhar, já que ele também tem conforto. E isso foi uma das coisas que me surpreendeu.